Olá, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o honroso convite da AFE para estar aqui conversando hoje sobre autoanticorpos nas doenças autoimunes e colestais. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Então, nós começamos dizendo que a pesquisa de autoanticorpos relacionados ao fígado deve fazer parte da avaliação de todo paciente com doença hepática aguda ou crônica ou colestase de causa indeterminada. Isso porque, através dessa pesquisa de autoanticorpos, nós vamos poder estabelecer o diagnóstico das doenças autoimunes do fígado, quais sejam a hepatite autoimune, a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária, além das suas formas de sobreposição. Os autoanticorpos são imunoglobulinas que reagem contra epítopos antigênicos do hospedeiro. Importante ressaltar que podem ser encontrados em 10 a 30% de indivíduos saudáveis, geralmente, nesse caso, em baixos títulos. E, por outro lado, podem estar ausentes em 10 a 15% das doenças autoimunes do fígado. Nas doenças autoimunes do fígado, esses autoanticorpos não são, em sua maioria, órgãos específicos, e sim epifenômenos do processo autoimune. Em relação à metodologia, nós podemos pesquisar os autoanticorpos por imunofluorescência indireta, por imunoblote ou por outros testes imunológicos, como enzima imunitaria e a quimiluminescência. A imunofluorescência indireta é o padrão ouro para a pesquisa dos autoanticorpos e ela consiste em termos, então, um substrato, que pode ser uma célula ou um tecido, ao qual nós adicionamos, então, o soro do paciente, onde estamos querendo pesquisar a presença de algum autoanticorpo, e depois revelamos essa reação com um anticorpo secundário, uma antígena humana, marcada com uma substância fluorescente que pode ser vista, então, através da microscopia. Em relação a estes substratos, o mais adequado é o substrato triplo de tecido de ratas, composto por fígado, rim e estômago de ratas. Podemos usar também as células REP2, de carcinoma de laringe, que são células muito úteis porque têm uma grande representatividade das diversas organelas e uma fácil visualização da reatividade contra todas essas organelas. Então, começando com a hepatite autoimune, aquela doença caracterizada histologicamente pelo infiltrado de plasmócitos, a hepatite de interface, a formação de rosetas. Na hepatite autoimune, nós vamos poder encontrar reatividade contra o fator antinúcleo ou contra anticorpos celulares, que seria o nome mais correto. E esse FAN está presente na hepatite autoimune do tipo 1, numa frequência de 20% na forma isolada ou em 80% das vezes associado ao antinúcleo livre. São considerados positivos títulos superiores a 1 a 40. Usamos como substrato o imprint em fígado de rato, que nos fornece 5 padrões diferentes do PAN, ou as próprias células REP2, que nos fornecerão diversos padrões, e alguns não têm relação nenhuma com a hepatite autoimune tipo 1. Esses padrões correspondem à reatividade a diferentes antígenos-alvo, e na hepatite autoimune tipo 1, os padrões que nós vamos encontrar são o nuclear pontilhado fino, na maior parte das vezes, ou o padrão homogêneo. Então, aqui estão as representatividades da imunofluorescência contra esses padrões. No nuclear homogêneo, o antígeno-alvo é a histona, no nuclear pontilhado fino, o RHO-SSA. Lembrar que não são padrões específicos da hepatite autoimune, podem aparecer em outras condições clínicas, em outras doenças reumatológicas também. O anticorpo antimúsculo liso, ele está associado à hepatite autoimune tipo 1, em 50% dos casos, e ele pode ser o único autoanticorpo positivo na hepatite autoimune tipo 1. Na imunofluorescência, em tecidos de roedores, nós vamos ver reatividades
contra a camada muscular de artérias, que é o padrão B, contra os glomérulos, o padrão G, e contra as fibrilas extracelulares dos túbulos renais, que é o padrão T. Então, a grande especificidade do antimúsculo-liso na hepatite autoimune tipo 1 é quando nós temos reatividade contra os 3 elementos, que nós chamamos de padrão VGT. Esse padrão VGT está associado à presença da actina S, e isso confere maior especificidade para o diagnóstico de hepatite autoimune tipo 1. Padrões parciais ou com baixos títulos ocorrem em diversas outras condições. Então, aqui estão representados a imunofluorescência que nós vamos ver em cortes de rim e estômago de rata, e o ideal seria a pesquisa da antiactina S em fibroblastos humanos. Isso fornece uma grande especificidade para a hepatite autoimune tipo 1, entretanto, é um exame menos disponível na prática clínica. O outro anticorpo que pode estar presente na hepatite autoimune tipo 1 é o anti-SLA. O anti-SLA contra o antígeno solúvel hepático, ele não é detectável no FAN, nas células REP2 ou na imunofluorescência em tecidos e roedores, e ele, então, tem que ser pesquisado de outra forma, ou por imunoglótica, ou por testes enzimáticos. Ele é altamente específico para a hepatite autoimune tipo 1, e ele pode ocorrer isoladamente, sendo o único autoanticorpo em alguns casos. Ele ocorre não mais que 20% dos pacientes, que tem uma conotação prognóstica, conferindo um prognóstico mais grave, especialmente se associado ao anti-ROS52, o que ocorre num percentual muito grande de casos. Então, o anti-SLA-LT, ele tem basicamente duas funções: fazer diagnóstico de hepatite autoimune tipo 1, quando o FAN e o músculo-liso são negativos, e fazer uma avaliação prognóstica. Então, nesses pacientes anti-SLA positivos, nós não temos intenção de suspender a medicação. Esses pacientes, quando são SLA, em geral, eles ficam com um tratamento permanente da sua hepatite autoimune tipo 1. Já na hepatite autoimune tipo 2, nós vamos ter a presença do anti-LKM1, que está, então, fortemente associado a essa hepatite autoimune tipo 2, com uma sensibilidade que pode ser considerada moderada a alta. Ocasionalmente, pode ocorrer na hepatite C, na CBP ou na CEP, não é específico da hepatite autoimune tipo 2. E o outro autoanticorpo que nós encontramos na hepatite autoimune tipo 2 é o anticitosol hepático. O anticitosol hepático também pode ocorrer em 25% das pacientes com autoimune tipo 2. Frequentemente, ele está associado ao LKM1, mas pode ocorrer isoladamente. Quando há uma forte suspeita, deve ser solicitado também o anticitosol hepático. A coexistência dos dois, muitas vezes, é difícil de identificar, porque a presença do anti-LKM1 mascara o padrão típico do anticitosol hepático na imunofluorescência. Passando agora para a colangite biliar, a doença é caracterizada por uma lesão florida de ductos biliares, com colangite linfocítica e a formação de granulomas. Nessa doença, o grande marcador é o anticorpo antimitocôndria. Ele ocorre em mais de 95% das colangites biliares primárias, é um critério diagnóstico, junto com a colestase e a lesão histológica, mas lembrar que ele pode ocorrer transitoriamente em pacientes com processos inflamatórios agudos do fígado, tendendo a desaparecer depois da sua resolução. Os alvos dos anticorpos antimitocôndria são as enzimas da membrana externa da mitocôndria, principalmente do complexo piruvato desidrogenado. Então, aqui está a representação do antimitocôndria na imunofluorescência em corte de tecidos de rata, onde há essa fluorescência em túbulos renais e também nas células parietais. Por outro lado, nós podemos suspeitar da presença do antimitocôndria na imunofluorescência em células REP2.
Então, como o PAN é solicitado muitas vezes indiscriminadamente na prática clínica, às vezes se encontra este padrão de PAN em pacientes assintomáticos, o padrão citoplasmático pontilhado reticulado. Esse padrão aqui corresponde justamente à presença do antimitocôndria, nem sempre isso está associado à presença, mas toda vez que se encontra um PAN com padrão citoplasmático pontilhado reticulado, deve-se fazer a solicitação do antimitocôndria, que pode estar positivo. Além disso, na colangite biliar primária, hoje nós temos mais 2 outros autoanticorpos que são marcadores específicos da doença. O anti-GP210, que associa-se no PAN ao padrão de envelope nuclear nas células REP2. Ele ocorre em 20% das CDCs e 30% a 50% dos casos AMA negativos. Então, em casos AMA negativos, é muito oportuno solicitar a pesquisa do anti-GP210, que poderá estar positivo e fazer o diagnóstico da doença. Associa-se a uma doença mais agressiva, tem um valor prognóstico e a maior probabilidade de carcinoma hepatocelular, além de, eventualmente, em algumas publicações, estar associada a maior probabilidade de síndrome de sobreposição com hepatite autoimune. O outro marcador, também específico de CBT, que faz parte dos critérios diagnósticos, é o anti-SPC. Esse anti-SPC ocorre em 30% dos pacientes com colangite biliar primária, ocorre ocasionalmente na hepatite autoimune e em outras doenças autoimunes, e corresponde no PAN ao padrão de pontos isolados. Ele pode também, em algumas publicações, estar associado à doença mais agressiva. O outro autoanticorpo que pode estar presente na CBC, embora não seja um marcador diagnóstico nem específico da doença, mas pelo contrário, é o anticorpo anticentrômero. Ele pode ocorrer em até 30% dos casos de colangite biliar primária, associa-se a maior probabilidade de hipertensão portal, então também confere um caráter prognóstico, associa-se, portanto, a uma doença mais agressiva. E, por fim, autoanticorpos que estão sendo estudados na literatura para contribuir no diagnóstico e avaliação de pacientes com CBC, como a exokinase 1 e o Celtlite 12, que são autoanticorpos que podem estar presentes na CBC AMA negativo, podem, então, contribuir para encontrar esses pacientes, fazer diagnóstico numa suspeita de CBC, ocorrem ocasionalmente na hepatite autoimune e na colangite esclerosante primária, e parecem também estar relacionados a um prognóstico pior e uma doença mais grave. Outro autoanticorpo que a gente encontra nas hepatopatias autoimunes é o ANCA. A gente pode encontrar, o ANCA tem diversos padrões, o C-ANCA é mais típico da granulomatose de Wegener, o C-ANCA da glomerulonefrite rapidamente progressiva e da poliangite microscópica, e o que nós encontramos nas doenças hepáticas autoimunes é o P-ANCA atípico, né? A hepatite autoimune pode estar presente, mas principalmente na colangite esclerosante primária e associada também à retocoliciferase. Então, o P-ANCA, o antígeno, parece ter a tubulina 5, semelhante a encontrado em bactérias intestinais, daí a possível relação da colangite esclerosante com doenças intestinais. O P-ANCA atípico é mais frequente quando a sepse está associada à doença inflamatória intestinal, relaciona-se com pior prognóstico na sepse, com pacientes mais jovens ao diagnóstico e com menor risco de colangiocarcinoma. E, por fim, algumas palavras sobre o achado fortuito de anticorpo antimitocôndria em indivíduos com enzimas hepáticas normais, sem evidências de colestase. Isso tem sido cada vez mais frequente na prática clínica devido à solicitação de autoanticorpos mais frequentes e, às vezes, se depara com um AMA positivo em alguém que tem fosfatase alcalina e gama-GT normal. É importante ressaltar que isso é um achado comum
em outras doenças, você ter, ao longo do tempo, primeiro a presença de autoanticorpos, para que depois se desenvolva a doença. Isso já foi descrito, por exemplo, com o anti-GAD, que precede o aparecimento de diabetes, antiperoxidase tireoidiana, que precede a doença de Hashimoto, o anti-CCP, que pode preceder o aparecimento da artrite reumatoide, e o antimitocôndria, que pode preceder a eclosão clínica da colangite biliar primária. Então, ao longo do tempo, um percentual muito grande de pacientes que têm esse perfil poderão desenvolver a colangite biliar primária clinicamente manifesta. Então, em resumo, autoanticorpos devem ser sempre pesquisados em doenças hepáticas de etiologia desconhecida. A imunofluorescência indireta é a metodologia padrão da pesquisa dos autoanticorpos, principalmente em tecidos de roedores. Os padrões e títulos da imunofluorescência são fundamentais para a correta interpretação e autoanticorpos podem preceder a eclosão clínica de doenças. Portanto, o acompanhamento ao longo do tempo é recomendado nessas situações. Muito obrigada pela atenção.